Olá, Maurício Castelo da Stop Academy e hoje continuando a nossa série Prevenindo Problemas, falando hoje sobre a anestesia. Temida por muitos pacientes, temida até por alguns dentistas que têm medo de aplicar anestesia, o paciente tem algum problema e tal. Então, nesse vídeo eu vou explicar uma técnica baseada em vários pontos onde a gente consegue prevenir com que esse paciente tenha algum problema durante a aplicação da anestesia. A técnica chama técnica de Kozui. Kozui. Coloca embaixo Kozui. Kozui. Que em japonês quer dizer nada, porque essa palavra não existe, ela é só uma sigla. Kozui significa conhecer, observar, selecionar, utilizar e injetar. Usando a técnica de Kozui, você vai prevenir com que aconteça algum problema com o seu paciente. Então vamos lá, primeira coisa, conhecer. Conhecer o quê? Conhecer primeiro o seu paciente. Através de uma anamnese, como eu sempre falo, uma anamnese bem aplicada e bem detalhada. Conhecer o seu paciente, saber se ele é hipertenso, saber se ele tem algum problema, se já teve alergia a algum medicamento ou a própria anestesia. Tudo isso você tem que saber, conhecer o seu paciente. Conhecer o que também? A droga que você vai utilizar, o sal anestésico que você vai utilizar. Qual tipo de anestesia é indicada para aquele caso, para aquele paciente específico. Lidocaína, mepivacaína, articaína, tudo isso aí você tem que saber também a droga que você está utilizando. Outra coisa que você precisa conhecer é a técnica anestésica. Não tem como você aplicar uma anestesia sem saber a técnica, é óbvio. E o último item que você também tem que conhecer é a anatomia. Isso está meio correlacionado com a técnica, mas é super importante que você também conheça. Então, conhecer paciente, droga, técnica e anatomia. Observar. O que você vai observar? Você vai observar o tipo do tubete que você está usando, se é de plástico ou de cristal. Aí tem uma dica extra que eu quero dar, que muitos já sabem e outros não sabem. Quando a gente quer priorizar uma anestesia indolor, você vai usar sempre um tubete de cristal, um tubete de vidro. O tubete plástico, ele induz a gente a apertar mais e tem alguns picos, geralmente o êmbolo trava e você acaba injetando ele em vai dar alguns disparos de anestesia e isso, a hora que infiltra no tecido, dói um pouco, então vai incomodar. Se você quiser ter uma anestesia bem indolor, você usa só o tubete de cristal. Aqui no meu consultório eu padronizei, é só cristal que eu uso, nada mais. Você vai então observar o tipo de tubete que você está usando, se ele não está quebrado ou trincado, se não está rachado. Outra coisa muito importante também, validade, observar a validade do tubete, do anestésico, enfim. Gente, isso é extremamente importante. Validade, validade, validade. Não deixem de olhar sempre. É uma condição, sempre que eu vou anestesiar um paciente, eu olho a validade. Ah, mas eu confio na minha secretária que ela separa. Gente, a gente é humano, pode acontecer de acabar passando despercebido ali um tubete vencido. E isso a gente sabe que é uma coisa muito séria. É uma irresponsabilidade nossa anestesiar um paciente com uma anestesia vencida. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. E observar, por último, o comportamento do paciente. A gente sabe, pacientes mais agitados, o anestésico ele vai acabar tendo efeito encurtado. Então, sempre tentar trabalhar de forma a tranquilizar o paciente verbalmente. Conversando com ele, isso aí não tem nenhuma contraindicação, você pode usar à vontade. É importante saber se o paciente está nervoso, se ele está ansioso. Isso vai fazer diferença sim, tanto na permanência do sal anestésico no corpo, na região que a gente quer deixar anestesiada. Então, conversar com o paciente sempre, tentar tranquilizar ele, explicar o procedimento. Eu já falei isso em outros vídeos, se quiser dar uma olhada também. Mas observar aí também o comportamento do paciente. Próximo item, selecionar. O que você vai selecionar? Vai selecionar a agulha indicada para aquele tipo de anestesia, para aquela técnica anestésica, aquela região. Parece óbvia, mas não é não. Eu já vi dentista usando agulha curta para anestesiar o nervo alveolar inferior. Então, talvez não seja tão óbvio assim. Quando você usa uma agulha curta para anestesiar um nervo desse, você não vai conseguir nem alcançar, entendeu? O nervo. E outra coisa, gente, super importante, dica extra de novo aqui, não se esqueçam,
de sempre deixar um pouco da agulha para fora, não penetra ela totalmente dentro do tecido não. Se por acaso acontecer alguma coisa e ela quebrar, fraturar na base, o paciente mexeu, fraturar na base, se ficar um pouco para fora, você consegue puxar com uma pinça Kelly e tirar. Deixa sempre uma pinça Kelly ali. E essa agulha, se ela não tiver um pedacinho para fora sobrando, ela entra nos tecidos e depois para tirar é super difícil, super complicado. Beleza? Não se esqueçam disso também. Selecionar a agulha correta para aquele tipo de procedimento e sempre deixar um pouquinho da agulha sobrando. Por isso, uma agulha longa às vezes vai fazer uma diferença maior. Próximo item, utilizar. Utilizar sempre anestésico tópico. Eu gosto muito de usar. Falam que não faz efeito, que é só para criança, que não sei o que. Não, a pomada ela realmente tem um efeito se você souber usar, souber aplicar ela. Secar bem a região, fazer uma leve fricção, são detalhes que fazem a diferença. Eu gosto muito de usar também o anestésico em spray. Eu coloco o spray no próprio bochecho prévio que o paciente faz antes da cirurgia, então isso faz diferença. Outra coisa, já puxando o gancho, utilizar também antisséptico. Você vai estar fazendo um procedimento ali, na hora da anestesia, um procedimento invasivo. Então, dependendo da região que você vai anestesiar, você pode levar bactéria da boca, da cavidade oral, para dentro da corrente sanguínea, acompanhando aquela agulha ali. Então, antisséptico sempre antes de fazer anestesia. Muitas pessoas consideram o ato de anestesiar um procedimento cirúrgico. Então, é interessante que você tenha um controle melhor das bactérias ali da boca na hora que você vai fazer essa infiltração. Então, antisséptico também é uma dica aí para a gente tentar evitar problema, prevenir problemas. E o último item, injetar. Injetar sempre um anestésico com vasoconstritor. Parece óbvio, mas algumas pessoas ainda, alguns colegas ainda aplicam, seguem às vezes uma carta do médico, que o médico mandou, o cardiologista mandou, de não usar vasoconstritor. Não tem como. A gente sabe que se não tiver vasoconstritor, vai ter um sangramento maior, vai perder muito do anestésico, a gente vai ter que injetar mais anestesia, então existe a toxicidade. Anestésico sem vasoconstritor, o paciente volta a sentir dor mais rápido porque a anestesia dura menos, ele fica mais estressado com aquela dor, libera mais adrenalina ainda do que teria num tubete com vasoconstritor. Então tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. Então sempre usar, logicamente, com cuidado, substâncias anestésicas com vasoconstritor. Nesse mesmo item também, injetar lentamente. Em média, 1 ml por minuto. Você levando uns 2 minutos ou quase 2 minutos para injetar um tubete, está excelente. A gente sabe que o que dói mesmo durante a anestesia é essa expansão causada pelo líquido anestésico. Então, quanto mais lentamente aplicar, melhor. Vai doer menos, o paciente vai ficar mais satisfeito, mais feliz, mais tranquilo e pronto. Esse foi o vídeo de hoje da série Prevenindo Problemas. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo seus comentários, fala se você gostou, se você não gostou, deixa aqui o seu like. Não esqueça de visitar stopacademy.com.br, segue a minha fanpage Maurício Castelo Stop Academy lá no Facebook. Espero que vocês gostem, a gente vai se falando. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Olá, Maurício Castelo da Stop Academy. E você sabe aquela história quando sua mãe dizia cuidado com as más companhias? Sabe aquela história que a sua avó dizia diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Então quando você está no meio contando os casos que você faz,